Ô, Fabinho, ô, Larissa, Oi. sabe por que eu não servia para político? Ah, Servo não. Porque, assim, de vez em quando a política é a honra da hipocrisia. E mais uma vez se verifica isso. Não é? O governo tinha decidido o fim da reoneração da folha de pagamentos, da desoneração da folha de pagamentos e da desoneração das prefeituras. Ô Fábio, essa brincadeira custa 22, 23 bilhões na prática, somando tudo. Né? E se fez isso, se prolongou a desoneração, sem dizer de onde ia sair o dinheiro. Que é uma exigência da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tanto é assim que julgamento em curso no Supremo, decisão já do Supremo, o Congresso tem que apontar uma saída. Né? De onde vai sair o dinheiro? Até agora não apareceu. Aí o governo tem um sistema de compensação do pagamento do PIS/COFINS, não vou entrar em minudências, depois vocês procurem, mas em alguns casos, ô Fábio França, isso gera créditos para determinados setores da economia. E esses créditos podem ser usados no pagamento de qualquer imposto. O governo fez uma MP. O Pacheco está dizendo, eu não sabia, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Consta que sabia. Fez uma MP dizendo, olha, esses créditos podem ser usados no pagamento de PIS/COFINS, mas não no pagamento de outros impostos, e passou um pente fino ali nesses créditos. E passou um pente fino nesses créditos, porque isso é dinheiro que o governo, na prática, não arrecada. Porque se há arrecadação do PIS/COFINS e depois as empresas descontam esse dinheiro no pagamento de imposto, ô Fábio, esse dinheiro não entra no caixa. Não é? O governo deixa de arrecadar. Larissa Alves, em 2019, essas, vamos chamar de devoluções, somavam 3 bilhões. No ano passado, Fábio, chegaram a 22 bilhões. Ou a economia cresceu barbaramente, ou está vendo algo de estranho aí. Está havendo aquilo que se chamava maracutaia. Mais o setor produtivo. Ah, olha o dito setor produtivo. Olha o governo tentando mais uma vez. Eu acho muito impressionante que um sistema de compensação de imposto suba em 4 anos de 3 bilhões, Fábio França, para 22 bilhões. E há um inconformismo grande em setores da economia, do empresariado, com o fato de que o governo tem combatido sonegação e tem fechado algumas torneiras de desonerações, de não pagamento de imposto, por exemplo, o tal do imposto dos super ricos, que passou a ser cobrado. E aí começa a gritaria, tem de cortar gastos, tem de cortar gastos. E claro, estão mirando saúde e educação. Ah, aí sim. Ah, Fábio, se é para cortar dinheiro de pobre, deixa com a gente. Agora, quando tem... Atenção, eu vou falar de novo. Tem uma artimanha aí, e o governo com essa MP tentou identificar o que está acontecendo, que faz com que em 4 anos esse sistema, que na prática é de não pagamento de imposto, tem lá algumas regras, mas segundo as mesmas regras, ô Fábio, insisto, salta-se de 3 bilhões para 22 bilhões. Aliás, tem um vídeo do Haddad de ontem, coloquem aí. O Haddad ontem falou desse estranhamento.
Coloca o vídeo do Haddad aí, vai lá. O foco da nossa preocupação é que esse custo, né, nós estamos falando de gasto, né, esse custo subiu de 2019 para 2022, portanto, em apenas 3 anos, de 5 para 22 bilhões. Então, há alguma coisa acontecendo que precisa ser esclarecida em relação à sistemática. O que a Receita quer é fazer um sistema mais transparente, em que eu possa, por meio de um sistema operacional, identificar se a compensação de crédito está sendo feita na forma da lei. Porque a impressão que dá é que isso não está acontecendo. Ou está acontecendo de forma indevida, né? Até por desentendimento do contribuinte. De forma indevida, só corrigindo então, de 2019 até 2022, saiu de 5 para 22. Larissa Fábio, se a lei é a mesma, se a lei que vigia em 2019 era a mesma lei que vigia em 2022, e portanto 23 agora, e salta de 5 bilhões, o que na prática se deixa de arrecadar, para 22 bilhões, só tem duas coisas aí, Fábio e Larissa. Ou a economia cresceu uma barbaridade, as empresas, portanto, estão pagando muito mais imposto e tem muito mais coisa a compensar, ou está vendo falcatrua. Não pode ser erro, tio Rei. Um erro assim, nessa dimensão? E o governo resolveu mexer nesse vespeiro. Foi um Deus nos acuda, a oposição, não sei o quê, os senadores e tal. Bom, resultado, o Pacheco anunciou a devolução da medida provisória no que diz respeito a essa questão, porque a medida provisória tinha outras medidas, outras coisas. No que diz respeito a essa questão, está devolvendo para o governo. E aí vamos ver, talvez volte na forma de projeto de lei com urgência para poder negociar com o Congresso. Agora, é preciso que se faça alguma coisa. Certo não está, por definição. Certo não está por definição. E eu acho curioso que esses setores que ficam furiosos com isso são os mesmos que pedem para cortar verba de saúde e educação. Ou não? São os mesmos. Tá? Mas pô, o trechinho aí do Pacheco falando, tá, vamos devolver, tal, estava ao lado do Jacques Wagner. Foi conversado isso com o governo, né? Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. Foi conversado. Agora, eu insisto, quando o governo vai e mexe e toca no ponto da sonegação, começa esse berreiro filho da mãe. Vai, solta aí o Pacheco. Se observa em parte dessa medida provisória e na parte substancial dela que há uma inovação com a alteração de regras tributárias que geram um enorme impacto ao setor produtivo nacional, sem que haja a observância dessa regra constitucional da noventena. Na aplicação, sobretudo, dessas compensações do PIS e do COFINS, o que impõe a esta presidência do Congresso Nacional impugnar esta matéria com a devolução desses dispositivos à presidência da República. O Fábio França, que não é Cuba, eu ainda vou aprender a falar com esse aplombo aí do senador Pacheco, não? Porque assim, sempre a gente percebe uma aspiração de profundidade no que ele diz. E, ok, devolveu. Eu só lembro que a desoneração da folha de pagamentos, quando eles votaram a desoneração contra a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo recorreu ao Supremo, eles ficaram furiosos. Quando lembraram ao Pacheco que a votação estava contra a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele argumentou, mas é a vontade do Senado. Então, parece que a vontade do Senado
pode desrespeitar a Constituição e lei. Agora, no caso do MP, evoca-se a Constituição, que eu entendo de forma imprópria, porque acho que a Constituição não está sendo desrespeitada coisa nenhuma, isso é um pretexto. De qualquer modo, devolvida está a MP, agora vai haver uma negociação. Agora, eu tenho muita curiosidade em saber como é que esse regime de compensação salta em 3 anos de 5 bilhões para 22 bilhões num período em que o crescimento foi baixo, inclusive. Não houve crescimento espetacular para ver esse aumento de arrecadação e, portanto, esse aumento de devolução. Tem a maracutaia. Tem a maracutaia. E aí, Fabinho, não dá, né? Imagina, ser político assim, tem que ter com devida vênia, um saco de filó, né? Porque nada disso obedece aquilo que, em suma, está escrito.